Estamos no complexo Maracassumé. Tá, então nós terminamos essa primeira parte, né? Nós terminamos o Crato São Luís. Então, esse Crato São Luís, que é o domínio São Luís, ele é o domínio mais antigo que nós chamamos Paleoproterozoico. O que é importante, que eu consegui ver na outra turma, e Noêmia, é que os alunos estão confundindo idade, tá? Conceitualmente, achando que proterozoico é sinônimo de domínio, tá? Domínio foi a denominação, tá, que o autor resolveu chamar, né? Ele agrupou aquela quantidade de rochas e separou num domínio que, porventura, esse domínio tem uma idade, que ele chamou de domínio São Luís, que é o domínio de idade aí em torno de 2,0 bilhões de anos, que ele chamou de domínio paleoproterozoico, e um outro domínio que ele chamou de domínio neoproterozoico. Tá? Esse domínio neoproterozoico, ele vem aqui já entrando ali realmente ali na região do Gurupi, que também ficou chamado, outros autores chamaram como é o nome dele? Meu Deus, ele sempre trata aqui 1979. Deixa eu achar o nome do autor aqui. Eu vejo aqui, eu passo para vocês. E ele achou esse outro domínio que ele chamou de domínio Gurupi, em função de estar toda aquela região ali na região do Gurupi, onde passa o rio Gurupi, que divide o Pará do Maranhão. Tá? Mas outra coisa eu quero perguntar, você e o resto da turma está seguindo a leitura desse artigo? Professor, eu dei uma lidazinha, porque, na verdade, eu estava com os trabalhos aí, eu não estou conseguindo ainda conciliar o técnico e a gravata, mas eu dei uma lida num parágrafo aqui. Uhum. Porque nós terminando logo esse assunto aqui, já vai rolar uma avaliação de vocês, tá? Sim, Essa avaliação, inclusive, o professor João Paulo já tem ela, ele só vai colocar na plataforma adequada para passar para vocês. Certo? certo. Então, veja só. O que é importante vocês saberem é que ele agrupou uma quantidade de rochas num determinado ponto, numa determinada espaço, que é na região ali da borda ali do Oceano Atlântico, ali entre o Pará e o Maranhão, toda essa região ali, o norte do Maranhão e o nordeste aqui do leste também do estado do Pará. E esse agrupamento de rochas ele chamou de domínio Crato São Luís, mas esse domínio Crato São Luís, vou trazer aqui a figura, tá? Esse domínio do Crato São Luís está aqui, olha, Bragança, todo aqui o litoral, mas tem um pedacinho dele aqui encaixado no Gurupi, tá? Olha, então, inclusive, o rio Gurupi corta ele bem no meio. Ele tem contatos retilíneos aqui. Essa estrutura aqui pontilhada, deixa eu botar a ferramenta de mão. Essa estrutura aqui pontilhada, ó, isso daqui é uma zona de cisalhamento muito proeminente, muito longa, muito marcante no Gurupi, tá certo? Então, o que acontece? Ele datou isso daqui e descobriu que esse agrupamento de rochas, eles se juntavam ali tudo aí na faixa ali de 12,0 bilhões de anos.
E esse agrupamento aqui, tá? Ele chamou que é de 1,0 bilhão de anos até 500 milhões de anos. Tá? Então, são idades diferentes. Se são idades diferentes, são dois domínios, e esses dois domínios têm evolução distinta uma da outra, né? Por que tem uma evolução distinta? Eu posso te perguntar, Noemi? Oi? Por que ele tem uma evolução distinta? O que é que te chama a atenção para dizer que ele tem uma evolução distinta uma da outra? Não é a mesma coisa. Ai, professor, não sei. É a idade. A idade. Tem uma diferença de 1 bilhão de anos, tá? Esse 1 bilhão de anos é muita coisa. Tá? Os nossos pais não conseguiram ver isso para te contar. Tá? Entendi. Então, é muita coisa. Então, 1 bilhão de anos é tempo suficiente para que esse, esse domínio já tivesse bem completamente estabilizado, cicatrizado, não tem mais nenhuma tectônica atuando e assim por diante. E nesse domínio aqui mais novo, porém, é um novo que tem de 1 bilhão a 500 milhões de anos, que ele chamou de domínio Gurupi, ele começa justo aqui, nessa unidade aqui, olha, tipo um retângulo, tá? Essa unidade aqui que ele chama, ele vai chamar de complexo Maracaçumé. Para que ele coloque uma direção aqui em NWSE, tá? Toda vez que a gente vê, a gente passa uma cruz aqui no meio e coloca NWSL. NW para cá, etc. Então, essas rochas, a maioria dessas rochas são rochas metamórficas, com exceção dessas rochas aqui arredondadas, aqui, que são rochas intrusivas, tá? E outras com um metamorfismo muito baixo. Mas essa daqui é a que tem o grau metamórfico mais elevado. Tá? Então, esse grau metamórfico é porque essa rocha ela foi submetida a um estresse muito maior, uma pressão, movimentação muito grande. E quando a gente vê esse tipo de configuração aqui, parece uma janela aberta nesse mar de rochas aqui, a gente diz que isso aqui é uma janela tectônica, tanto porque a gente vê umas estruturas tectônicas bordejando ela. Né? Aqui nas laterais, tudo são estruturas tectônicas. Aqui tem uma falha aqui grande, essa aqui é outra falha grande. Então, essas estruturas abriram uma janela e ela foi alçada lá de quantos quilômetros de profundidade? 5 quilômetros, 10 quilômetros de profundidade, alçada a uma posição crustal que a gente chama, e que hoje ela está aflorando. Por que está aflorando? Porque a erosão foi desgastando a superfície, tirando os sedimentos, para gerar esse mar aqui de sedimentos, que são esse cinzazinho clarinho, tá? Para serem o aporte sedimentar dessas rochas. E esse aporte sedimentar ele vai chamar de coberturas sedimentares fanerosóicas. Então, veja só, toda vez que eu estou falando idade, eu estou falando de éon, tá? De éon. O Espírito Santo está me ligando aqui, mas eu acho que é para me cobrar, né? Não vou atender. Então, veja só, à medida que eu vou conversando, o professor João vai conversando, a gente vai colocando as rochas falando em idade, tá? Tipos de rochas. Então, aqui nós temos 3 domínios muito bem definidos. Um domínio muito antigo, de 2 bilhões de anos, esse domínio tem que vir aqui para baixo, ó, na nossa coluna estratigráfica, ficar bem aqui embaixo. Esse outro domínio que tem 1 a
1 bilhão a 500 milhões de anos, que ele vai chamar de domínio Curupi, e esse domínio aqui de coberturas sedimentares, queira ou não, é um domínio, bem mais recente. A gente está falando aqui de 500 milhões de anos a mais recente, e esse domínio aqui das coberturas sedimentares, eles vão aí trabalhar em torno de 20 milhões de anos, 24 milhões de anos, 50 milhões de anos, uma diferença aí de 500 milhões de anos, tá? Então, a única coisa que essa cobertura sedimentar tem a ver com esses outros tipos de rocha é que provavelmente esses outros tipos de rocha serviram de aporte sedimentar, quer dizer, eles serviram para ser erodido e formar essas outras bacias a qual esses sedimentos estão distribuídos aqui nessa região. Você vê que é uma região que vai ter aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, mais ou menos 200 quilômetros de extensão para um lado e 200 de extensão norte-sul e leste-oeste, tá? Dito isso, a gente volta aqui para o nosso complexo Maracaçumé. Leia para mim, Noemi, o complexo Maracaçumé. Tá. Foi originalmente definido por Costa et al. 1977 como Associação Metamórfica Maracaçumé, que tem gnáisses e migmatitos de composição granítica e tonalítica, portadores de enclaves anfibolíticos, ocorrendo Tá. tanto... Não, pode ir até o ponto. Tá. Ocorrendo tanto no domínio São Luís quanto no domínio Gurupi. Tá, então vou te perguntar. Você falou aqui, ó, associação metamórfica. Então, são vários tipos de rochas, tá? Ele chamou Sim. de Associação Metamórfica Maracaçumé, em virtude da uma unidade sede está lá em Maracaçumé, na cidade de Maracaçumé, no Maranhão. Gnáisses e migmatitos. Gnáisses é uma rocha metamórfica, tá? De alto grau já. O gneiss, ele já está permeando ali o xisto verde alto e o anfibolito. Então, quando essas rochas, elas vão aumentando o grau metamórfico, o que é aumentar o grau metamórfico? As rochas, os minerais, são diferentes dos baixos metamórficos. Por exemplo, um argilito, quando submetido a um metamorfismo, ele vai passando desde anquimetamorfismo, passando assim a ser uma ardósia, da ardósia ele vai passando a ser um filito, vai aumentando o grau metamórfico, ele vai passando a ser xisto, tá? Então, no filito, os minerais são diferentes do xisto. No filito, nós temos sericita, nós temos as palhetinhas de mica, são muito fininhas e ela é a base de sericita. A sericita, se não me foge a memória, ela é um mineralzinho, é uma micazinha de lítio. E ele tem uma textura meio sedosa. Aumentando esse grau metamórfico, ou seja, aumenta a pressão e a temperatura lá embaixo, eles são submetidos mais para a profundidade, aí vai começando a aparecer as micas, a muscovita, a biotita aumentando, o quartzo já apareceu há muito tempo, aí começa a aparecer feldspato. Tá? A organização mineral começa a aparecer feldspato. Aí o feldspato, ele começa a se separar os minerais félsicos dos minerais máficos, vamos dizer, das biotitas. As biotitas vão também se transformando em anfibólios. Então, há uma espécie de segregação, tá? De separação dos minerais claros dos minerais escuros. Os minerais claros são conhecidos como minerais félsicos, e os minerais escuros são conhecidos como minerais máficos. Por quê? Porque já tem ferro, já tem magnésio, tem potássio, tem outros elementos mais máficos.
E se a gente aumentar esse grau metamórfico, olha o que acontece. Ele vai se transformar em um migmatito. O que é o migmatito? Parte da rocha gneiss e parte já é fundida, já é um granito. E quando isso acontece, a gente diz que essa rocha migmatizada aqui, migmatito, ela é de derivação de rochas sedimentares dentro do ciclo das rochas. Então, se ela é derivação de rochas sedimentares, elas são conhecidas como parametamórficas ou paragenética, tá? Quando ela é ortogenética, ela é uma rocha metamórfica que veio de uma rocha ígnea direta. Tá? Então, tem esses conceitos que estão inseridos nessa leitura. Composição granítica, e já não diz que ele fala, quando ele fala aqui gneiss, migmatita, ele está falando de textura, de estrutura metamórfica. Quando ele passa para a composição, ele já passa para a química. Ele diz que é granítica. Por que granítica? Porque a triangulação quartzo, feldespato, plagioclase, feldespato potássico, ela prevalece. Tá? Então, prevalece mais o quartzo, então ela tem uma composição granítica. A tonalítica, quando é tonalítica? É quando ela cai um pouquinho ali naquele Stracaiser, que vocês já viram com a professora Kézia, e até o professor João vai dar uma dica para vocês sobre como manusear os, uma caderneta de campo, onde adquirir. Na caderneta de campo já vem o gráfico Stracaiser. Tá? Então, são composições de rochas, tá? De composições graníticas. E ele diz também que essas rochas são portadores de enclaves anfibolíticos. O anfibolito é uma rocha metamórfica de alto grau metamórfico, onde o anfibólio é predominante. Então, o anfibólio é um silicato de magnésio e ferro. Tá? E esses enclaves, o que são enclaves? São pedaços. Então, quando essas rochas foram se formando, elas foram capturando pedaços da sua lateral e foram jogando dentro delas, aí elas ficam conhecidas como enclaves, como pedaços de um corpo, é, de um corpo estranho dentro daquele outro, tá certo? É assim que a gente consegue descrever isso, tá? Aí ele diz que isso tanto ocorre no domínio São Luís, quanto ocorre também no domínio Gurupi. Continua, Noêmia. Abreu et al. 1980 renomearam a unidade para o Complexo Maracaçumé e a posicionaram no Arqueano. A concepção atual do complexo é devida à Pastana, 1995, que limitou sua ocorrência ao domínio Gurupi, figura 1. Segundo aquele autor, essa unidade representa porções mais basais da crosta, aflorando em contato tectônico com as demais unidades do domínio. Aí está a figura 3. Continua, Paulo. Não, ele só falou o seguinte, que o autor que eu queria falar ainda agora era o Pastana 95, tá? Ele chama o Abreu et al., Abreu e outros autores, né? Em 1980, ele denominou o complexo Maracaçumé. Maracaçumé, esse agrupamento de rochas aqui, tá, gente? Não esqueça, esse quadrado aqui, tá? Esse retângulo, aliás. Complexo Maracaçumé. E esse outro aqui faz parte do domínio Gurupi, mas são várias unidades aqui dentro, tá? Pode continuar? Pode continuar. A constituição litológica do complexo é dominada por ortognáise de composição tonalítica, trondigemítica e granodiorítica, além de paragnáceas, mostrando efeitos variados de migmatização, tendo suas rochas atingido condições metamórficas
de fáscias, anfibolito médio a alto. Eu te fazer uma pergunta aqui. O que tu entendeste por aqui, ó? Efeitos variados de migmatização. O que é que tu entende o que é uma migmatização? Acabei de explicar ainda agora. Consegue explicar o que é uma migmatização? Quem pode ajudar a Noemi aí? Johnny, tu pode ajudar a Noemi aí para dizer o que é uma migmatização? Quer dizer, variadas processos de migmatização? Não, professor, entrei agora. E Gilberto, me ajuda aí, Gilberto. Metamorfismo, processo de metamorfismo. O metamorfismo, ele tem esses variados graus aí, como ele disse que tem vários até anfibolito alto. Mas quando a gente passa desse anfibolito alto, ou seja, a rocha começa a se fundir. Tá? E antes dela se tornar efetivamente um magma, antes dela se tornar efetivamente uma câmara magmática, sabe o que acontece? Ela fica meio híbrida, parte magmática e parte metamórfica. Então, essa parte magmática já é o migmatismo, tá? Já é o processo de migmatização, de fusão parcial, tá certo? É isso que o autor está querendo falar. Cadê? Será que eu apaguei aqui? Ah, não, tá aqui. Aí ele fala aqui mais ainda, ele diz que o complexo Maracaçumé limitou sua ocorrência no domínio Gurupi, então ele diz que o complexo Maracaçumé está exclusivamente no domínio Gurupi. Segundo aquele autor, representa porções mais basais da crosta. Porque nós vamos ver mais adiante, porque ele é considerado porções mais basais da crosta, porque ele é o metamórfico de alto grau. Vocês vão ver que o resto do domínio Gurupi, o grau metamórfico é mais baixo, que a gente chama de xisto verde. Tá certo? Aí ele diz que tem várias porções, várias composições. Ele diz que, olha, essa composição aqui de gneiss, olha, ortogneiss, no caso, composições litológicas de complexo, predominante de ortogneiss, de composição tonalítica, trondigemítica e grandiolítica, isso são composições, tá? Que vai estar dentro dos tracais. A gente conhece isso como TTG, tonalítica, trondigemítica e grandiolítica. Além de paragnaisses, ou seja, esses paragnaisses se derivaram todos de sedimento, mostrando efeitos variados dessa migmatização. Tá? Continua lendo aqui, Noemi. Tua voz está bonita hoje. Ai, meu Deus. Sempre foi. Tá. Vamos lá. Dados rubídio-estrôncio em rocha total, Hurley et al., 1968, acusaram idades entre 580 milhões de anos e 800 milhões de anos. Entretanto, Pastana, 1995, manteve o posicionamento dessa unidade no Arqueano unicamente por correlação com outras unidades do Cráton amazônicos. Como, por exemplo, o complexo Xingu. Sabe o que ele fez? Ele comparou
as rochas do complexo Maracassumé com rochas do complexo Xingu. Quando a gente chega no complexo Xingu, gente, ali na região de Carajás, que pega ali também parte do Tocantins, ali no sul do Pará, a gente encontra o complexo Xingu, e ele tem essa carona mesmo, né? São gnaisses migmatizados, é muita a cara do complexo Xingu, essa rocha. Então, ele, por comparação visual, no estilo da rocha, na textura, ele manteve ali no Arqueano e chamou de também que poderia ser parte do complexo Xingu, porque o complexo Xingu é caracterizado como arqueano, tá? Já tem datações muito bem definidas sobre isso. Só por isso que ele chamou de arqueano, tá bom? Continua, Noemi. Duas amostras coletadas ao longo do rio Gurupi foram datadas por evaporação de chumbo em zircão. A amostra EK18A é um gneiss tonalítico de granulação média, bandado e dobrado, apresentando mobilizados leucograníticos de granulação grossa. Na Tá, amostra, pode parar aí. Olha só, quando ele fala, essa EK é a nomenclatura da amostra dele, tá? EK, ele é de Evandro Klein, tá? 18A. Gneiss tonalítico de granulação média, bandado. Esse bandamento é a característica do gneiss, tá? Se a gente tivesse em sala de aula, eu mostraria para vocês a cara de um gneiss. E dobrado, ou seja, totalmente deformado, mobilizado, como eu mobilizado leucogranítico. Mobilizado, pessoal, são materiais que eles se segregam, né? Eles se separam um do outro. Os leucograníticos, o que é um leuco? Claro, vocês lembram disso de descrição de petrografia de rochas metamórficas, de rochas ígneas. Leuco, eles são de minerais claros. Quem são os minerais claros? São os feldspatos, são as micas, são o quartzo. Então, tudo isso é leuco. Então, uma rocha meia clara, esbranquiçada. Aí, esses mobilizados são porções que, quimicamente, esses minerais se mobilizaram de forma iônica e se cristalizaram ali. Tá? É mais do que isso. Vamos lá. Na amostra EK18A, três cristais de zircão forneceram idades entre 2.113 milhões de anos e 2.135 milhões de anos. Quatro cristais de zircão da amostra EK18B mostram dois grupos distintos de idades. Dois cristais forneceram idades entre 2.063 milhões de anos e 2.128 milhões de anos, próximas às apresentadas pela amostra EK18A. E dois cristais apresentaram idades de 2.580 milhões de anos e 2.607 milhões de anos, interpretadas como herança. Vide Olha discussão só. dos dados mais adiante. Tá, veja só o que acontece. Ele colocou o complexo Maracassumé no Eoproterozoico, ou seja, em torno de 1 bilhão de anos, porque ele tinha dados dos outros autores e manteve lá. Mas só que essas amostras dele aqui, EK18A, ele achou paleoproterozoico. Olha, três cristais de zircão forneceram idade entre 2,113 e 2,135 milhões de anos. Isso aqui é paleoproterozoico, tá? 4 cristais de zircão da amostra do 18A, do 18B, agora, mostraram dois grupos distintos. Dois cristais de idade de 2,63 a 2,128, e uma que foi aqui, olha, 2,5 e 2,6. Saiu do paleoproterozoico e entrou no arqueano. Tá? Mas mesmo isso, com essas idades paleoproterozoicas dentro do complexo Maracassumé, ele não coloca o Maracassumé dentro do Crato São Luís. Ele tira, mantém ela no domínio Gurupi e disse que esses zircões foram herdados.
eles foram erodidos do cráter São Luís, tá? Vocês não vão ver mais adiante. Eles foram erodidos, depositados dentro dessa unidade sedimentar aqui, que foi metamorfizado no faces xisto verde alto a anfibolito, que é o caso do complexo Maracaçumé. Então, ele diz que são cristais herdados, é uma herança de outra rocha. Então, só desta forma ele consegue explicar isso daí, tá certo? Você entendeu? Compreendi, professor. Entendeu, né? Uhum. Tá, então, mesmo assim, ele diz que quando acontece isso que a gente está fazendo, a gente pode ter a nossa cabeça aberta que não necessariamente aquela rocha, ela tem que ter aquela idade porque a pessoa achou. Não, tem que ver todas as relações de campos, a parte da química dessas rochas, aonde foi que ele obteve esse daí, se foi no enclave, se não foi, e assim por diante, ele vai atrás dessa informação para fechar a sua interpretação. Agora, esse Quinzigito Marajupema, nós não vamos visitá-los, tá? Mas eu gostaria que você lesse. E aqui está, só dessa figura 3 aqui, 2, aqui perto de Caxias, tá? Ele coloca onde ele coletou essa amostra. Olha. Isso aqui é o rio Tromaí. A CPRM desce muito rio para fazer esses mapeamentos, principalmente no verão, que as rochas ficam expostas. Olha, a EK bem no meio do rio aqui. Isso aqui, Pedra de Fogo, é uma região que tem aqui no Maranhão também. Areal é um granito. Isso daqui tudo é um tipo de rocha que ele chamou de Grupo Arizona, tá? Esse Grupo Arizona, gente, ele é mineralizado a ouro. E esse escurinho aqui, que é chamado de granitóide Caxias, ou microtonalito Caxias, ele é mineralizado a ouro, tá? Essas zonas que passam aqui dentro, essas zonas de cisalhamento, são mineralizadas a ouro. Vamos lá. Quinzigito Marajupema. Continua, que tu vai me ajudar hoje. Tá. Pastana, 1995, reuniu quartzitos feldspáticos portadores de cordierita, granada, muscovita, biotita e plagioclásio, associados a muscovita quartzitos na unidade Quinzigito Marajupema, restrita ao domínio Gurupi, ocorrendo próximo ao contato entre o complexo Maracaçumé e o grupo Gurupi. Aquele autor... Olha só, tudo isso aqui são minerais, tá? Cordierita, granada, muscovita, biotita e plagioclásio, tá? Estão dentro dessa rocha. Então, ela tem essas rochas, esses minerais aqui, eles têm toda, assim, uma informação química, tá? Por exemplo, a cordierita, ela é um mineral alumínio silicatado, tá? Essa granada que nós temos aqui vai ser uma granada aluminosa, tá? Com certeza vai ser a granada almandina, que ela é aluminosa. A muscovita também é um mineral aluminoso, tá? Mas aí já começa a aparecer a biotita, que já é um mineral já com um pouco de magnésio. Então, são coisas diferentes, tá? Mas isso daí vai juntar tudo e nos dá um respaldo na nossa interpretação final, tá certo? Pode seguir. Aquele autor atribuiu condições de metamorfismo granulítico para essas rochas. Contudo, a ausência de feldspato alcalino e silimanita e a abundância de muscovita sugerem que as rochas não atingiram faces granulito, mas no máximo anfibolito alto. Olha só, granulito é o último momento de uma zona de metamorfismo, tá? Antes dele entrar em estado de fusão. Tá?
Então, esse granulito é uma rocha muito densa. E ele disse o seguinte: cadê os minerais aqui? Cadê a silimanita? Tá? Deveria ter silimanita. Por que silimanita? Porque ela é um mineral de altíssima pressão, a silimanita. Então, se não tem silimanita, dificilmente ele pode ser esse grau granulítico aqui. Tá? Então, ele diz que é um fácis muito alto, um anfibolito muito alto, mas não granulito. Ele vai fazendo essa desconstrução dos outros autores, tá bom? Vamos lá. Professor, Hum? é meio burra essa minha pergunta, mas o que é esse fácies? Fácis. Não é face, tá? Ele é um fácis no masculino. Eles são características, por exemplo, fácis anfibolito. Então, esse fácis anfibolito ele vai reunir rochas, minerais, que representam temperatura e pressão do anfibólio. Fácis xisto verde, ele é um nível, tá? Esse fácis é a mesma coisa que nível. Ele é um agrupamento de determinados minerais que representam uma cogeneicidade daquele mesmo nível químico de pressão e temperatura. Por exemplo, quando a gente está mapeando um granito, aí a gente pega um granito que nós vamos ver isso no campo, tá? Nós vamos ver o granito Tracuateua, a suíte intrusiva Tracuateua. Aí nós vamos lá no granito Tracuateua, propriamente dito, onde tem uma pedreira grande. E lá, o fácis, ele é monzonito, ou um monzogranito. Ou seja, os minerais que caracterizam, coloca ele dentro de uma característica dos tracais com aquela composição. Tá? Onde tem uma quantidade de feldspato potássico maior. Aí a gente sai... Oi? Se me permite dar só para tentar dar um auxílio aqui para eles, para ver se eles entendem Claro, isso claro, também. Professor. Claro. Eu vou mostrar aqui minha tela só um minutinho, tá, pessoal? Ah, ótimo, professor. Estão vendo a minha tela aí já? Acho que sim agora. Já está em branco, né? Sim. Tá. Só para vocês ajudar a explicação do professor aqui, tá? Quando a gente fala nessa questão de faces, tá, pessoal? Isso aí vocês devem ter visto lá em petrografia com a professora Kese, tá? Então, a gente tem que pensar em duas coisas. A primeira é a pressão, né? A pressão. E a segunda coisa que a gente vai pensar é temperatura. Então, vocês vão pensar como se fosse um gráfico aqui, tá? Então, conforme a pressão na rocha aumenta e conforme a temperatura naquela rocha aumenta, vocês vão ter variações químicas, tá? Então, quando a gente tem aqui no zero, né, digamos aqui uma rocha na superfície, né? Então, pressão zero, temperatura mais baixa possível também. Tá? E conforme a gente vai aumentando, a gente chega aqui, por exemplo, botar aqui 300 graus, 600 graus, né, e aqui já próximo dos 900 graus, por exemplo. Tá? Aqui também a gente vai ter a pressão aqui, né? 1 kPa. KPA, que é 1 kPa, e assim por diante. Então aqui a gente vai ter, deixa eu apagar aqui. A gente vai ter aqui, por exemplo, 5 kPa, né? E aqui, exemplo, 10 kPa, tá? Pressões bem elevadas. Tá? Então o que acontece? Imagine que vocês têm uma rocha aqui qualquer. Quando ela chega, né, numa determinada temperatura aqui no início do metamorfismo, tá, aqui vocês vão ter uma série de minerais que se formam nessas condições aqui. Tá? Então, essa região aqui do gráfico vai ter um nome. Tá? Esse nome da região é o que a gente vai chamar de faces. Tá? Então, lá no metamorfismo, se eu não me engano, a gente tem o primeiro face é o zeólita, né, professor? No metamorfismo? O primeiro é o zeólita, né, que a gente vem. Eu não sei bem ao certo, mas eu faço. Eu não lembro a ordem. Aqui, nessas faces baixas, a gente vai ter aqui os zeólitas, que são rochas que estão começando a ser metamorfizadas. Depois a gente vai ter aqui uma face aqui, prenita pompeleíta, né, ainda que antes de chegar nos 300
nos 300 graus aqui de temperatura. Então, a gente tem várias faces. Quando a gente passa dos 300 graus, tá, e conforme a temperatura vai aumentando, a gente vai fazendo uma curva, fazer mais ou menos assim. Aqui a gente vai entrar no faces xisto verde. Então, nessa faixa aqui de 350 graus para cima, a gente já começa a ter biotitas aparecendo, né? Então, o que o professor estava dizendo para vocês. Conforme a gente aumenta mais essa temperatura, chega lá em temperaturas e pressões mais elevadas, a gente vai vir para cá, para essa região, para o faces no fibolito. Tá? Então, conforme a gente vai aumentando a temperatura e a pressão, a gente vai tendo modificação desses minerais, né? Aquela modificação iônica que a gente já falou para vocês várias vezes. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar em faces, é dentro de uma região desse gráfico aqui que a gente está falando. Tá? Então, xisto verde, quando a gente fala xisto verde, vocês têm que entender que é uma rocha que ela estava sofrendo uma determinada quantidade de pressão, tá? E ela estava em temperaturas ali na casa dos 400, 500 graus de temperatura. Quando a gente fala em fibolito, então a gente já vai ter uma rocha com uma pressão mais acentuada e com temperaturas mais elevadas. Se a gente fala no faces granulito, que é o último, que é o que vem para cá, o granulito, tá? Temperaturas elevadíssimas lá e pressões muito elevadas também. Então, aqui a gente já vai ter outros minerais de alta pressão, piroxênios, vamos ter granadas aqui, né, epidoto, então são minerais de alta temperatura e de alta pressão. Então, isso aqui seria o inverso daquela série de Bowen que vocês veem lá em Geologia Geral. Né? Lá a gente vê a cristalização, aqui a gente está vendo o caminho inverso. Né? O mineral que já existia, ele vai sendo retrabalhado aqui com a temperatura e com a pressão. Tá, pessoal? Então, quando a gente fala em faces, é isso. Tá. E nesse gráfico aí do professor João, aí a gente vê que Vou pegar uma imagem melhor para vocês aqui. Esse último faces granulito, ele só acontece em regiões muito... em regiões de choque mesmo, de crosta. De continente, isso. Nesse momento de choque de crosta, ele consegue desenvolver esse faces granulito. Esse faces granulito, ele leva as rochas a apresentarem uma assinatura. Por exemplo, a assinatura Bouguer do faces granulito, ela é muito alta. O que é Bouguer? É a gravimétrica. Então, ele tem uma densidade alta, essas rochas. Então, quando a gente pega linhas Bougueres muito extensas, a gente imagina que no passado ali é a sutura de duas zonas de colisão. Ó, pessoal, tá aqui uma figura, eu vou tentar explicar para vocês aqui, porque ela tá meio borrada, que eu não achei numa resolução melhor. Então, era mais ou menos isso que eu estava tentando desenhar para vocês. Zeólita mesmo, João. Então, a gente começa aqui nas temperaturas e pressões mais baixas, aqui, ó, faces zeólita. Aí depois a gente vai aumentando a temperatura e aumentando a pressão juntamente, a gente tem o faces prenita com peleíta. Depois a gente vai para o faces xisto verde, no fibolito, granulito. Tá? Só que dependendo da pressão e temperatura, ou seja, dependendo do ambiente onde aquela rocha está, a gente vai ter condições diferentes. Exemplo, eu posso ter uma rocha que atinja temperaturas altíssimas, mas sem pressão. Uma rocha próxima à superfície, próxima à colocação de um corpo granítico, por exemplo, ou próxima a derrames basálticos, aquela rocha ela vai ser metamorfizada sem sofrer pressão, por exemplo. Ela vai sofrer basicamente só aumento de temperatura. Então, eu tenho também aqui alguns faces que são relacionados diretamente com aumento de temperatura apenas. Então, tem aqui os faces de Hornfels, que a gente vai chamando. Então, tem o albita epidoto Hornfels, Hornblenda Hornfels e o piroxênio Hornfels. Assim como eu vou ter faces basicamente exclusivos de pressão. Então, a gente tem um face chamado xisto azul também, que é o blue schist, está aqui. Ele é um face que ele não tem muita temperatura, ele fica em temperaturas abaixo dos 500 graus ali. Ó. Porém, a pressão nele é absurdamente elevada. Então, aqui a gente não está falando de kPa, mas aqui eu estou falando de GPa, gigapascais. Então, é milhões de pascais aqui o nível de pressão que está sofrendo as rochas. Tá? Então, isso aqui, para a gente não delongar mais aqui na explicação, o professor voltar para a aula com vocês, isso aqui vocês viram quando vocês falaram de rochas metamórficas lá em petrografia com o professor Aquese. Eu tenho certeza que ela deve ter mostrado isso para vocês. Tá? Então, quando a gente falar
de xisto verde, faces anfibolito, granulito, eclogito, tudo isso aqui a gente já está remetendo a vocês no estudo a temperatura, né, e ambiente de formação daquelas rochas. Para ter uma rocha desse tipo aqui, eu preciso ter um ambiente de pressão e temperatura elevados, uma rocha para ser um anfibolito, por exemplo. Tá? E só juntando a isso daí, João, e como é que a gente reconhece isso? Os minerais, eles são os indicadores. Então, esse agrupamento desses minerais indicadores, a gente vai dizer que esse agrupamento pertence a tal face. Tá certo, Noemi? Certo, professor. É porque eu Pronto, estava prof, pode voltar para a sua apresentação ali. Vou não encerrar estava aqui. Tranquilo. entendendo que eu estava lendo. Não, mas é isso mesmo, Noemi, a gente tem que questionar. Pode continuar? Bora, Lulu, sai. Deixa, eu estou retornando aqui. Tá Pode bom. continuar. O seu posicionamento no contato entre rochas metasedimentares do grupo Gurupi e gnáceos do complexo Maracaçumé pode ser sugestiva de tratar-se de lente de quartzito de faces anfibolito associadas a uma dessas unidades, sem a necessidade de representar uma unidade autônoma. A unidade foi posicionada em sua definição no arquiano, mas dados preliminares do Zircão, Klein Moura, 2001b, descartam essa possibilidade, sendo a unidade provavelmente de idade paleoproterozoica. Então, ele fecha com paleoproterozoico conhece daí o Marajupema, né? Tá. Grupo Gurupi, continua aí. Similarmente ao grupo Aurizona, é constituído por um conjunto metavulcano sedimentar metamorfizado em faces chito-verde, localmente anfibolito. Anfibolito ou é anfibolito? Aonde? Eu bem que assim, né? Localmente. Anfibolito, localmente anfibolito, ou anfibolítico, quando você vai... uma coisa é anfibolito, é descritivo, né? E anfibolítico é mais vinculado ao processo, tá? Tá. Foi definido por Francisco et al., 1971, que se referiram a rochas que ocorreriam tanto no domínio São Luís quanto no Gurupi. É possivelmente a unidade mais polêmica, tendo passado por diversas reinterpretações no que se refere à sua denominação. Conteúdo litológico, litoestratigrafia, idade e distribuição geográfica. Sua atual conceituação é devida à Pastana, 1995, que restringiu sua ocorrência ao domínio Gurupi. Costa 2000 descreveu um zonamento litológico, sedimentar e metamórfico nas rochas desse grupo, aflorantes ao longo do rio Piriá, e propôs sua subdivisão em 3 formações: de nordeste para sudeste, rio Piritoró, sequência pelítico-carbonosa, fosforítica, de águas não muito rasas, e grau metamórfico muito baixo a anquimetamórfico. Juritequara, sequência pelítica metamorfizada até xisto verde alto. E Vila Cristal, composta por xistos feldespáticos bandados, contendo granada, cloritoide e estaurolita, metamorfizados em faces epídoto, anfibólito e anfibolito. Essa subdivisão não se verifica no perfil do rio Gurupi. Além disso, o conteúdo vulcânico
Bora parar um pouquinho, só para a gente falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Tem um montão de palavras esquisitas que vocês nunca ouviram, né? Sim, eu Mas não olha entendi aí. nada, professor. Oi, tu não entendeu nada? Não. Ele chega nesse domínio, nesse grupo Gurupi aqui, vamos lá no mapa, né? A gente só consegue trabalhar isso se a gente vê o mapa. Grupo Gurupi, gente, é esse cinza mais escuro aqui, você tá vendo? Sim. Tá? Mas ele consegue dividir essas rochas nessas unidades. Você lembra que lá na nossa descrição de unidades formais, a gente disse que o grupo ele era subdividido em quê? Bora, gente, vocês não estão estudando. A gente pode dividir os grupos em subgrupos ou informações, tá bom? Tá bom, Noêmia? Tá bom, professor, eu estava respondendo, o microfone tá desligado. Tá legal. Então, veja só. Quando ele pega esse grupo Piriá, que é essa unidade cinza mais escura, ele diz o seguinte, que ele conseguiu identificar 3 unidades diferentes lá dentro. Tá? Essa unidade que ele conseguiu separar, ele diz que são sedimentos, são rochas da figura 1, tá? Costa 2000, descreveu um zoneamento litológico. O que é um zoneamento litológico? Há uma espécie de gradação. Cada faixa tem uma característica peculiar. Então, ele chamou aquilo de um zoneamento. É como se fosse um faces, tá certo? Um faces de uma coisa, outro faces com outro agrupamento de rocha e um outro faces com outro agrupamento. Só que esse faces, a gente não vai usar a palavra faces, porque, na realidade, são agrupamento de rochas, não vão ser um agrupamento de minerais, para a gente caracterizar o faces, com uma pressão e uma temperatura, dando aqueles minerais, tá certo? Aí o que é o que ele disse? E como foi que ele conseguiu verificar essa gradação? Ele, ele desceu o rio Piriá, tá? Vamos ver se a gente consegue ver o rio Piriá aqui. O rio Piriá, gente, é esse rio aqui, ó. Tá vendo? E esse rio aqui separa o município aqui como é o nome? Santa Luzia do Pará, tá? Ele divide aqui Santa Luzia do Pará. E aqui, não, ele divide aqui o município de Viseu, tá? O município de Viseu vem embora para cá, tá? Ele entra aqui, Viseu. E aqui já é o município de Cachoeira do Piriá, tá? Então, esse rio é o limite da sede municipal. Então, eles desceram esse rio aqui, e à medida que eles iam descendo esse rio, eles conseguiram identificar esse zoneamento de rochas. E eles conseguiram dar um nome para esse zoneamento. Tá? Deixa eu achar aqui a unidade. Ele ele descreveu que esse zoneamento sedimentar e metamórfico, tá? É um metamorfismo assim muito fraco, mas já entrando numas rochas mais antigas já, ou melhor, de um grau mais elevado de metamorfismo, e ele chamou que essas rochas da seguinte forma, a subdivisão em 3 formações, olha essa, grupo, formação, tá? De nordeste para sudoeste. Então, ao invés de descer o rio, ele subiu o rio, quer ver? Porque o rio Piriá, tá? O rio Piriá vai jogar aqui dentro, bem do lado de Viseu, tá? Aqui
já no rio Gurupi, lá embaixo, tá? Então, ele subiu esse rio de nordeste para sudoeste, tá? Aí ele achou essas rochas, que ele chamou da seguinte forma: formações Rio Peritoró, a primeira, tá? Aqui em cima. Rio Peritoró. A segunda, ele chamou de formação Jeritequara, e a outra foi a Vila Cristal. Só que ele descreve cada uma delas. O que é a Rio Peritoró? É uma sequência pelítico-carbonosa fosforítica. E João, busca aí o que que é fosforítica. Eu acho que é um pouco de evaporito que tem nela, tá? Vou dar uma olhada aqui. Tá? Pelítico, pessoal, é argila, é muito fino. Carbonosa é que tem muita matéria orgânica pelo meio. Então já tem um folhelho aqui pelo meio, matéria orgânica. E fosforítica é que provavelmente já tem um pouquinho já de evaporito dentro dela. Algum sal metido lá pelo meio. De águas não muito rasas. Mas o que é que ele está dizendo de águas não muito rasas? De um mar mais profundo. Isso aqui só se forma, gente, em ambiente marinho, tá? E ele diz que é um grau metamórfico muito baixo, a anquimetamórfico. O que é anquimetamórfico? É esse início do metamorfismo, esse nível aí que o professor João até classificou ali no gráfico, pressão e temperatura, ali do zeólita mesmo. Ele é bem nítido. A gente vai ver pequenos minerais já metamórficos acontecendo. A Jeritequara, o que acontece? Ele está indo para sudoeste, tá? A sequência se torna um metamorfismo de xisto verde alto. E a rocha Vila Cristal, ele diz que já são um xisto verde já bandado, tá? O mesmo xisto, mas já está bandado, já com uma cara de gneiss. Ou seja, à medida que ele vai para sudoeste, o que é que acontece? Aumenta o grau metamórfico. Se aumenta o grau metamórfico, eu posso dizer que o esforço tectônico foi de SW para NE. Eu posso concluir isso ou não? Trazendo essas rochas de um nível crustal mais profundo para o nível crustal mais raso. Aqui no nosso mapa. Aqui, Vila Cristal, vocês estão vendo aqui, VC, Vila Cristal, JT é a Jeritequara, tá? E a Rio Peritoró. Essa rocha aqui é anquimetamórfica, essa daqui é xisto verde alto, e essa daqui é um xisto verde muito alto, já com gneiss. Então, vê que ele colocou uma estrutura de cavalgamento aqui. Tá? Então, ele está dizendo que essas rochas essas são mais profundas do que esta. Tá entendido isso, gente? Sim. Tá? Então, se eu Só disser... complementando aqui, professor, realmente a sequência fosforítica, né? Porque o fosforito geralmente são rochas formadas normalmente por fosfato de cálcio, né? Então, de ambientes provavelmente de bacia, mares rasos, né? Então, provavelmente é uma influência evaporítica mesmo, como o senhor mencionou aí, só confirmando. Tá? E outra coisa, o desenvolvimento de uma laterita supergênica em cima dessas rochas aqui, o que é que acontece? Ela desenvolve crostas de depósito de fosfato, tá? Tanto que a gente aqui na cidade de Santa Luzia do Pará, que fica mais ou menos aqui, isso aqui é a BR-316, aqui a gente encontra vários depósitos de fosfato. A gente anda nos ramais para cá e encontra esses depósitos de fosfato. Por quê? Porque esses evaporitos aqui, eles serviram de protominério para que a laterita se formasse, lateritas de fosfato, tá? Tanto
que aqui em Capanema, tá, bem aqui nessa região, aqui, BR-316, mais ou menos aqui, onde está a mãozinha aqui tem um grande depósito de fosfato, que é uma mina, que é do grupo BTG, que era, o BTG tem ações, que era daquele ex-presidente da Vale, que morreu num acidente aéreo. Tá? Aqui tem uma mina de fosfato, gente, bem que assim. Em função de quê? Desse proto-minério aqui, que tinha essas unidades fosforíticas aqui, que capazes de ser reconcentrado em ambiente supergênico, em ambiente de, de alteração aqui na superfície, tá? De intemperismo. Tá? Então, o que é importante para vocês verem que daqui, se você fizer um norte-sul aqui, à medida que você vai para sul, você vai encontrar rochas mais antigas e de grau metamórfico diferente. Tá bom? A gente vê isso nas nossas viagens, tá, gente? Gilberto, tá entendendo, Gilberto? Sim, professor. Difícil, mas a gente entende. Aí outra coisa, quando ele diz, olha, epidoto, anfibolito, epidoto, anfibolito, a anfibolito. O que significa epidoto, anfibolito, a anfibolito? Que são distintos, ainda tem pressão e temperatura diferentes aqui, tá? Estaurolito é um outro mineral que marca essas zonas metamórficas, tá certo? Pode continuar aí, além essas divisões, Noêmia. Tá. Além disso, o conteúdo vulcânico tem sido subestimado, especialmente na formação Rio Piritoró, onde rochas metavulcânicas félsicas, intermediárias e máficas, associadas com rochas tufáceas, ocorrem intercaladas com rochas metasedimentares, constituindo importantes hospedeiras de mineralizações auríferas, como Cachoeira, Chega Tudo e Montes Áureos. Bittencourt et al., 1991, Yamaguchi e Vilas, 1999, Torresini, 2000. Olha só, todos esses autores, o Yamaguchi, o Torresini, o Bittencourt, tá, eles falam que as próprias empresas mesmo, elas negligenciaram nessas informações tão importantes, né? Olha só, rochas sedimentares, metasedimentares, que foram alternadas com vulcânicas ácidas. Esse ambiente extremamente, como poderia dizer, uma característica de ser muito fecundas da metalogenia, né, para hospedar depósitos auríferos. Ele ainda diz que tem rochas tufáceas. O que são rochas tufáceas? São rochas que há uma interface entre o sedimento e o vulcanismo. Tá? Cada uma tem uma contribuição. São metapiroclásticas, são rochas muito interessantes para que haja um ambiente propício. E aqui nessa região nós temos regiões como Garimpo, Cachoeira, o Chega Tudo, o Montes Áureos, são conhecidos desde a época do Brasil colônia, desde os bandeirantes, sai de ouro de lá. Inclusive, gente, nessa região tem ocorrências de quimberlitos, de diamante, mas é uma outra coisa diferente, tá? Não tem nada a ver com essa genética. Tá? Esses diamantes que podem estar ocorrendo lá, eles simplesmente aproveitaram essas estruturas muito profundas para o magma que contém diamante e vinha até a região mais superficial, tá bom? Vamos lá, continue aqui, depois de Torresini.
As relações de contato com outras unidades também são poucas visíveis, tendo sido determinadas relações de intrusões com os granitóides Japim e Cantão, e por folhamento normal com a formação Piriá, cobertura sedimentar, Costa 2000. Entende-se, portanto, que essa unidade ainda requer estudos, mapeamento, geoquímica e metamorfismo, e que uma redefinição quanto ao conteúdo litológico e conceito, pelo menos da formação Rio-Piritoró, se faz necessária. Para essa unidade, foi também atribuída Idade Arqueana e Paleoproterozoica, Pastana 1995, embora as datações rubídeo-estrôncios disponíveis mostrem idades entre 530 e 1096 milhões de anos. E 1096 milhões de anos. Urley et al., 1968, Cordani et al., 1984, a PUD? APUD. O que é esse APUD? É que ele não leu esse artigo, tá? Ele não leu Harley et al., 1968, nem o Cordani, 1984. Ele viu as citações desse Harley e do Cordani dentro do trabalho de Abreu, 1990. É isso que significa esse APUD, tá? Ok. Klein Moura, 2001, apresentaram dados em zircão de duas amostras de rochas metavulcânicas félsicas que ocorreram intercaladas com rochas metasedimentares. As idades médias obtidas foram 2.148, mais ou menos 1 milhão de anos, e 2.160, mais ou menos 3 milhões de anos. Enquanto as idades de... Para parar? Não, termina o parágrafo. Enquanto as idades de etapas individuais de evaporação variaram, respectivamente, entre 2.143 e 2.153 milhões de anos, e entre 2.152 e 2.165 milhões de anos, essas idades médias e os intervalos de variações são similares aos encontrados para a suíte intrusiva Tromaí. Tá, agora a gente para aqui só para fechar essa unidade do grupo Grupi. Veja só, isso pode ser uma questão de prova, tá? Porque os autores Klein e Moura, 2001A, eles escolheram datar os zircões das rochas vulcânicas ao invés das rochas metavulcânicas para as rochas metasedimentares. Porque eles escolheram datar as metavulcânicas ao invés das metasedimentares. Isso vale um pontinho, né? Deixa eu colocar aqui. Abrir meu caderninho de ponto aqui. Métodos práticos de pesquisa mineral. Quem é que se arrisca a falar? Um pontinho. Qual é a pergunta, professor? Olha só. As idades obtidas, bem que assim, tá? Klein e Moura, 2001A, apresentaram dados de zircões em duas amostras de rochas metavulcânicas félsicas, que ocorrem intercalado às rochas metasedimentares.
Então, ele escolheu datar as metavulcânicas ao invés das metasedimentares. Por que ele escolheu datar as metavulcânicas? Porque elas são mais antigas. Não necessariamente. Ele poderia datar... Pelo errinho de idade? Não, ele poderia ter datado as metas sedimentares, tá? Mas por que ele optou por datar a meta vulcânica? Ele está datando a formação, a idade de formação da rocha, tá, gente? E ele usou um método urânio-chumbo, tá? Ele usou cristais de zircão. Aí ele fala mais embaixo. Entretanto, tá, mais aqui. Uma isócroda mineral... Não, não é esse aqui. Tá. Aí ele disse o seguinte: as idades médias obtidas de 2148 e 2160, vocês lembram isso lá atrás? Que ele disse que poderia, que mais na frente ele ia descrever por que ele ia chamar de idades herdadas. Qual idade ele está querendo achar aqui, gente? Noêmia, qual a idade que ele está querendo achar aqui? A idade de formação da rocha, não é? Vocês estão me ouvindo, gente? Ou eu estou sozinho agora? Sim, estou vendo. A idade de formação da rocha. Se eu for datar uma rocha sedimentar usando zircão, esse zircão diz que é daquela rocha sedimentar ou ele diz que ele se formou em uma outra rocha, foi erodido, transportado e depositado lá? Ele dá a idade dessa rocha sedimentar ou ele dá a idade de quando ele foi formado numa rocha pretérita? A idade de quando ele foi formado? Idade de quando ele foi formado num tempo pretérito, né? A rocha foi erodida, transportada, depositada em rocha sedimentar. Imagina que formou um arenito. Esse arenito foi metamorfizado, se transformou em quartzita. Então, aquela idade não quer dizer que é da rocha sedimentar. Aquele zircão provavelmente é de uma rocha pré-existente. Então, ele é um zircão herdado. E ele escolheu datar uma metavulcânica porque a metavulcânica, ele tinha certeza que o zircão era da metavulcânica, era da rocha vulcânica, porque ele cristalizou junto com o magma ao extravasar. Vocês entenderam a colocação do autor? Você entendeu, Noêmia? Acho que sim. Não, Professor, eu não entendi muito bem. Tá, pois é. Então, vamos
Vamos voltar. O João até me ajuda aí, caso eu não esteja sendo claro. Uma rocha sedimentar, para ela ser formada, ela tem que ser exposta à superfície, o clima ter erodido, ter transformado toda a rocha, aí vai os agentes de transporte vão erodir, transportar e depositar aquela carga de sedimento. Imagina que dentro dessa carga de sedimento tem as zircões da rocha original. Quando você for datar essa rocha, você está datando a idade da sedimentação, da formação da rocha, ou a idade pretérita daquele mineral? A idade pretérita do mineral. A idade pretérita. Agora, imagina que durante o processo de formação dessa rocha sedimentar esteja tendo uma oscilação não, esteja acontecendo vulcanismo ao mesmo tempo. Então, tem um pulso de vulcanismo e tem um pulso sedimentar. Ora está depositando sedimentos, ora está depositando uma rocha vulcânica, depositando não, está cristalizando uma rocha vulcânica sobre esses sedimentos, tá certo? Agora eu pergunto, essa rocha vulcânica que está sendo formada, ela está representando a idade de cristalização da rocha ou tá, esses zircão vão representar outra coisa? Poderia repetir? Quando uma rocha vulcânica se cristaliza ou um granito se cristaliza, eles têm zircões dentro deles, né? Esses minerais são os minerais mais adequados para se fazer datação. Quando ele cristaliza, junto com a cristalização do magma, a gente está datando, ao analisar o zircão, a idade de cristalização da rocha, certo? Sim. Sim. E se essa rocha vulcânica aconteceu no momento da deposição dessas rochas do grupo Gurupi, então o ideal é pegar a rocha que representa aquela idade daquela época. E quem representa aquela idade daquela época não é nem o metamorfismo, nem a deposição de sedimentos. Tá? É o extravasar desse vulcão depositando essas rochas, tá? Depositando no assoalho submarino, tá? Porque a gente está tratando de ambiente raso a mais profundo, intermediário, em um mar nessa idade aí de 1 bilhão de anos. Tá certo? Então, ela vai representar a idade de formação deste ambiente, dessa época. Então, é por isso que ele optou por datar as rochas vulcânicas, agora metamorfizadas, metavulcânicas, e ele confirmou que todas as idades que acharam lá dentro, de idade paleoproterozoica, não pertencem à formação dessas rochas, mas sim zircões herdados de outras rochas, que foram transportados e depositados aí dentro. Isso que é uma herança de uma idade, certo? João, tu tens uma... Se vocês não entenderem, gente, o João vai tentar explicar. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Pega lá, prof. Pega aí, vá. Pode tentar explicar porque ele pegou a idade vulcânica. Talvez eu não esteja me explicando direito para a pessoa. Olha só, pessoal. Vamos tentar dar uma outra luz aqui o mesmo conceito, só que em outras palavras, para ver se facilita para vocês, né? O autor do artigo, né, o professor lá, o Evandro Klein, ele estava tentando fazer a datação dessas rochas, né? Primeira coisa que ele quer datar, ele quer saber a idade daquele evento, correto? Vocês estão escutando? Sim, professor. Então ele quer saber a idade do evento, né?
primeira coisa, se ele quer saber a idade do evento, ele tem que saber onde ele vai procurar essa idade, tá? Por isso que o professor Vanderlei estava falando para vocês de rochas sedimentares, rochas vulcânicas, rochas, entendeu? Tipos diferentes. Por quê? Se eu quero datar um evento, tá? Eu tenho que ver primeiro qual é o tipo de evento que eu vou datar. Se ele está trabalhando com a questão dos granitos, tá, de rochas cristalinas, então eu preciso saber a idade onde aquela rocha se cristalizou, correto? Sim. Tá? Então, para saber a idade de cristalização, basta eu pegar aquela rocha, pegar uma amostra dela, achar os zircões daquela amostra, né, que o zircão é um dos minerais que a gente utiliza para fazer isso, tá? A gente usa o zircão porque ele é um mineral que, quando ele é cristalizado, ele aprisiona dentro dele aqueles elementos radioativos que a gente já falou anteriormente para vocês, né, no caso do urânio, tá? Então, com base naquela meia-vida do urânio lá que a gente explicou anteriormente, o zircão é datado. Então, eu tenho como saber qual a idade daquele zircão ali. Voltando ao que o professor falou, eu não posso pegar um zircão dentro de uma rocha sedimentar, porque eu não vou estar tendo a idade daquela rocha sedimentar. Porque o zircão, ele vem de uma cristalização. Então, ele foi gerado ou numa rocha vulcânica ou numa rocha ígnea. Tá? Então ele teve que ser cristalizado. Na sedimentação, já é muito tempo depois da origem daquele zircão. Então, se eu pegar um zircão dentro de uma rocha sedimentar e fizer a datação dele, eu vou estar obtendo a idade, na verdade, da rocha que foi protólito daquela rocha sedimentar, de um granito ou de um basalto que tenha sido cristalizado há bilhões de anos atrás, que foi erodido e foi sedimentado, e eu fui datar o zircão. Entenderam? Sim. Então, por isso, o Evandro Klein escolheu o quê? As metavulcânicas, nesse caso, que o professor estava citando aí, não foi? Aham. Então, as metavulcânicas são o quê? São rochas vulcânicas que sofreram um pequeno metamorfismo ali leve, mas ainda estão bem preservadas. Então, ele está pegando o zircão que foi cristalizado no momento que aquela rocha vulcânica se formou. Então, ele está obtendo com isso a idade daquele vulcanismo em questão. Entenderam? Aí ele resolve essa questão de idade, para o grupo Gurupi, e estabelece como neoproterozoico, porque 1 bilhão de anos é neoproterozoico, tá, gente? Ó. Vamos lá? Olha aqui a idade que ele deixou, olha, 530 a 1.096 milhões de anos. Ele mantém isso daí interessante para quê? Aí ele vai, nós podemos ir nessa tabela aqui que o Clay falou. Vamos lá nessa tabela? Essa aqui é a tabela 4, tabela 3. Tabela 4, tabela 3, está mais lá em cima. Tá, tabela 3 aqui. Olha aqui, tudo que é lá do cráter São Luís, ele ficou tudo aqui em torno aqui de 12 bilhões de anos, tá? Ah, essa aqui é a 3, aí nós vamos aqui na 4. Tabela 4. Complexo Maracaçumé, imobilizados leucogranitos. Ah, não, esse aqui é o Complexo Maracaçumé. Granitos e tonalitos, Evandro Klein. Aí ele vai chamar
que são os herdados. Olha aqui nessas imagens aqui, ele coloca, tá vendo? As rochas do SW que eu falei, mais antigas, tá? Elas vindo de baixo para cima, tá aqui a seta, tá? E ficando uma do lado da outra, uma do lado da outra. Então, essa uma do lado da outra, a questão de prova também, como nós podemos ter rochas de idade diferentes, uma do lado da outra, através dos movimentos tectônicos da crosta, gente, tá? Os metamorfismo, todos os movimentos tectônicos, eles têm condições de paralelizar as rochas num determinado nível crustal. Hoje estão aflorando porque a erosão aqui trabalhou muito bem, tá? Granito Maria Suprema. Que horas são? 17h30. Granito Maria Suprema. Entra, começa lá aí. Alguém quer substituir a Noêmia aí? A Noêmia já está cansada de falar também, está ficando rouca. Vai lá, Noêmia, que a tua voz é mais bonita do que dessa macharada aí todinha. Eita. Tá. Unidade definida por Pastana, 1995. Corresponde a único corpo alongado de leucogranito, composto por quartzo, feldspatos, biotita e muscovita, além de zircão, apatita, ocasional andaluzita. Encontra-se milonitizado. Milonitizado. Completamente deformado. O milonito, ele tem uma característica, ele pode ser ultramilonito, muito fino, muito intenso a milonitização, e como milonito, mais grosseiro, né? Normalmente o milonito, quando ocorre essa movimentação tectônica, a formação de minerais novos, principalmente o quartzo. E o quartzo, ele fica ele fica todo amendoado, tá? Ele fica um quartzo amendoado, tipo um olho mesmo. E imagina que é um olho e o cílio, a muscovita, a biotita vai representar esse cílio. E ao redor do olho, as palhetas de muscovita deixa esse formato todo amendoado ainda, muito mais expressivo. Então, essa é uma feição de milonitização, tá? Então, quando a gente encontra essas feições no campo, a gente consegue tirar a direção do movimento, a direção do esforço, de onde veio a rampa que veio o movimento de rocha, tudo isso a gente consegue ver nas rochas, tá certo? Só através dessas estruturas. E o nome disso chama-se milonitização, ou milonito. Com aspecto xistoso e gnáisico, e ocorre de forma intercalada nas rochas do complexo Maracassumé. A unidade foi interpretada por aquele autor como sendo um granitoide astratóico sincolisional gerado por fusão parcial de rochas do complexo Maracassumé, embora admita, ao mesmo tempo, para a derivação. Durante a implantação do cinturão Gurupi, em campo, a separação dessas rochas daquelas do complexo Maracassumé é extremamente difícil, visto que se encontram paralelizadas e misturadas devido à transposição por intenso cisalhamento transcorrente. Não há elementos suficientes para descartar a existência dessa unidade, sendo requeridos estudos mais detalhados. Entretanto, coloca-se aqui a hipótese de que essas rochas possam representar volumes importantes de mobilizados magmáticos do complexo Maracassumé, ou mesmo xistos de granulação grossa intercalados nesse complexo. O que ele diz é o seguinte:
É por isso que ele chama de complexo, né? Porque há uma complexidade geológica estrutural metamórfica dentro dessas rochas, tá? Às vezes você não consegue separar aquela unidade uma da outra, definido, passar uma reta. Por quê? É que quando a gente, quer ver, a gente pega uma folha de papel e comprime uma folha de papel, ela vai se deformar todinha, né? De altos e baixos. Assim é nas rochas. Imagina que uma, uma estrutura de crustal, imagina continental, uma estrutura dessa atuando, gente. Quanto de esforço está envolvendo. Então, na interface dessas zonas colisionais, a gente está falando de colisão de crosta a crosta, colisão de crosta superior com crosta inferior, colisão de crosta superior com crosta superior também. Às vezes, a subducção, a crosta inferior vai para debaixo da crosta inferior, superior, aliás, porque por causa do processo de densidade, às vezes a crosta inferior, ela se desvia e sai uma lasca dela e vai para cima da crosta superior. É muito complexo isso, então, e recebe, cada uma delas recebe nome, recebe ela tem uma característica peculiar, ela tem tipos de depósitos minerais peculiares e assim por diante. Agora, imagina, naquela época, tá, tendo alguma coisa semelhante do que acontece com a Cordilheira dos Andes hoje. Tá? Uma crosta colidindo com a outra. Tá? Então, muitas vezes, essas zonas, essas faixas, elas ficam tão misturadas que você perde o controle estrutural dela, né? Onde começa, onde termina, onde eu vou passar uma linha reta ou eu vou passar uma linha pontilhada, porque eu não sei se ela se estende mais adiante, mas aquilo eu vou deixar como uma indicação, tá? Então, tudo isso aconteceu nessa região no intervalo aí de 1 bilhão a 500 milhões de anos, tá certo? E ele diz mais ainda, que essas rochas, elas são os granitóides que acontecem lá, na maioria deles são estratóides, são corpos, né, sincolisionais, está tendo a colisão e está formando esses depósitos, essas câmaras magmáticas, tá? E eles são peraluminosos, do tipo normalmente, eles são paraderivados já. Eles foram metamorfizados e entraram em estado de fusão e formaram as câmaras magmáticas, certo? E esses granitóides a gente consegue mapear no campo, tá? Alguns são paraderivados e outros não, tá, pessoal? Aqui, quando a gente estudar cada um deles, nós vamos saber quem é quem. Olha aqui, o granito Japim, o granitóide Orem, aqui tem um outro que é o granitóide Japim, não, aqui é o Japim, aqui é o Jonasa, tá, esse aqui. Aqui em cima o Orem, aqui tem um outro bem que é assim, e assim por diante, se formaram vários corpos. Repara que os granitóides, no geral, eles são meio arredondados, tá? Então, foi fusão parcial que aconteceu aqui. Pode continuar? Pode continuar. Sem dado geocronológico disponível, a unidade foi posicionada no Paleoproterozoico na sua definição, Pastana 1995 e no Neoproterozoico por Costa 2000 e Palheta 2001. Por correlação com outro granitóide peraluminoso desse período, Ney Peixoto, ver abaixo, uma isócrina mineral rubi de estrôncio, muscovita mais feldspato potássico, mais rocha total, Klein Moura, 2001A,
acusou idade de 1710, mais ou menos 32 milhões de anos. O que seria esse MSWD? Pois é, esse MSWD de 0,02, isso é uma referência do empobrecimento do manto, tá? Inclusive, o professor João Paulo, ele achou um artigo na internet e eu acho que ele já colocou para vocês lerem, tá? Porque são idades de referência, tá? São informações, informações como é que se dá o nome? De isótopos, tá? De isótopos estáveis, do próprio manto primordial, tá? Porque o que acontece? O manto primordial, gente, hoje ele não é mais o mesmo manto de quando ele, desde aquela época, se formou. Então, a gente diz que ele vai se depreciando. O que é o depreciar? Ele vai empobrecendo. Mas vai empobrecendo em quê? Nos seus elementos originais, que é o ferro, o magnésio, tá? E os depósitos de níquel, cromo, vêm todo dessa profundidade. Então, existe tabelas e a geocronologia avançou que eles determinam determinadas faixas para esses isótopos. E eles caracterizam, eles têm essas siglas aí. Se o professor João estiver ouvindo, ele poderia até explanar, porque ele já viu esse artigo, eu ainda não li, mas são coisas assim que às vezes fogem para nós, porque é muito específico. Se trata de geocronologia pesada, tá? Mas vale a pena explanar um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu só dar uma ideia aqui para eles, Vanderlei. Pessoal, esse TDM, TDAH, se refere a modelos de cálculo, tá? São formas de calcular a idade. Então, se vocês verem, o TDM é o tempo no Time in Depleted Mendel, que é a idade no manto empobrecido, tá? Então, cada sigla dessa tem um significado que o professor estava dizendo. Então, cada uma delas tem um significado porque ela foca determinada forma de calcular. Tá? Então, são fórmulas bem grandes, tá? Isso aí não cabe a nós, a gente tá explicando tintim por tintim essas fórmulas, como o professor falou, né? Isso já são coisas bem específicas que fogem. Mas eu não lembro se eu coloquei no Cigar esse artigo para vocês. Se não tiver colocado, eu coloco daqui a pouco. Aí vocês podem dar uma lida, só para vocês entenderem o que significa, né? São os modelos de cálculo das idades, tá? Cada um foi calculado de uma forma. Por isso que a gente vai ter, às vezes, o TDM e o diferente do tempo crustal, de residência crustal também, tá? Para uma mesma unidade, porque são formas diferentes de executar a mesma datação, tá bom? E tem mais, olha, esse MSWD 0,02, ele vai estar relacionado à abertura do sistema isotópico, né? E quanto mais baixo esse valor, mais garantida a idade é. Tá? Então, por isso que ele diz que é a idade ideal, ou é uma idade de segurança, porque eles calculam com base nesses índices. Se o índice for muito baixo, dessa abertura do sistema isotópico. O que é uma abertura do sistema isotópico, gente? É que eventos geológicos não abriram a informação primordial ou primária daquela rocha. O que é, por exemplo, a rocha se cristalizou, é um granito, tá? E esse granito foi submetido a processos metamórficos, mas o processo metamórfico não conseguiu abrir, tá? Essa janela isotópica desses minerais, guardando essa idade primária. Então, quanto menor esse índice, mais confiável o resultado isotópico para a idade dessas rochas, tá certo? E, professor, o que seria esse granitóide peraluminoso? Algumas rochas
algumas rochas, elas, por exemplo, os granitóides, por exemplo, eles são classificados em dois tipos. Eles são classificados no tipo I, eles são granitóides oxidados e granitóides tipo S. Os granitóides tipo S, eles normalmente são peraluminosos, ele é a composição química dele. Então, os granitóides tipo I, que são os oxidados, ele tinha oxigênio disponível no sistema dele, capaz de cristalizar a magnetita magmática. Tá? Então, quando a gente faz a descrição desses granitos, a gente já percebe essas características descritivas nele. Quando a gente faz análise química, ou seja, pega o granito, vai moer, vai fazer análise de todos os elementos químicos, a gente vai ver que ele tem um percentual de minerais ali, de elementos ali em torno do alumínio mais elevado. Tá? Então, a gente vai classificá-lo como tipo S. Por exemplo, um granitóide com tipo S, ele tem um mineralzinho muito característico nele, que é a muscovita. A muscovita é um silicato aluminoso. Tá? Tem o alumínio tetraedro nele. Tá? Então, esses mineraizinhos, eles são característicos, eles ocorrem quando essas rochas são paraderivadas. Tá? O que são rochas paraderivadas? São rochas que vieram de uma evolução de sedimentos. Rochas sedimentares, rochas metamórficas paraderivadas, e aí eles entram em fusão. Eles têm uma fusão parcial e formam esses granitóides. E esses granitóides vão ter características peraluminosas, que é uma característica química, e essa característica química dele vai deixá-los no ranking de granitóides tipo S. Mas tem uma informação metalogenética atribuída a cada granitóide desse. Por exemplo, os granitóides tipo I, eles são férteis, tá? Quando eles possam ter no seu conteúdo cobre, ouro, molibdênio, chumbo. E os granitóides tipo S, os mais voltados aos peraluminosos, eles vão ter o wolfrâmio, tá? Os wolframatos que vão ser mais vinculados a depósitos de cassiterita, de wolframita. Então, eles têm a sua importância, né? Mas eles estão em nível crustal. Outra informação importante, o nível crustal dele é diferente. Os peraluminosos são mais aqui em cima, e os tipo I são mais lá embaixo. Os tipo I são os cálcio-alcalinos, são os alcalinos, tá? Que eles têm mais elementos químicos da família dos alcalinos terrosos, ali tudo vinculados à tabela periódica, tá certo? Então, tratando a miúdes isso daí, é a composição química do granitóide, tá? E o granitóide já sabe que é uma rocha ígnea, tá? Que pode estar metamorfizada ou não na sua história evolutiva, mas originalmente ela é ígnea e que ela vai estar ali naquele campo do Strachyse, que é pela descrição de quartzo, plagioclásio e feldspar, tá certo? Seguindo. É para ler, professor? Aqui começam os granitóides, gente. Vamos deixar os granitóides, só lemos aqui o granito Maria Suprema. Esse granito aqui, peraluminoso ou nem, já são granitóides que nós vamos visitar nas nossas viagens de campo, tá? Mas eu quero implorar para vocês lerem isso aqui. Vocês, olha, na próxima aula,
a gente já mata essas discussões aqui, fecha os granitóides, que é o granitóide aqui, Jonasa. Tá, o Jonasa está aqui, ó. O peraluminoso Ourém, Jonasa e Japim. São 3 granitóides, são fusão parcial de crosta, e a gente poderia, eu preciso que vocês leiam isso, tá? Porque fica muito monólogo a nossa interação, tá? E aí na próxima aula a gente trata, na próxima segunda-feira, fecha esse artigo, e os outros artigos, pessoal, é responsabilidade de vocês. Eu e o João, nós já adentramos bastante, pegamos o artigo mais difícil para, sabe, degustar junto com vocês, tirar todas as dúvidas dessas nomenclaturas, desta evolução da nossa região. E agora depende de vocês, tá? O que é que vocês acham de começar a fazer essa leitura? Os outros artigos já estão aí, tá, gente? E vocês não têm uma carga horária tão grande quanto o pessoal do integrado, tá? Pode ler? Vamos ler aqui o granitóide peraluminoso, o granito Jonasa. Vamos ler aí o que é que ele diz. Aí a gente termina a aula de hoje só nesse granitóide, tá? Tá. Uma série de granitóides, Ney Peixoto, Ourém, Jonasa, Japim e Cantão, de forma subarredondada e irregular, ocorre no domínio Gurupi ou como janelas erosivas em meio à cobertura sedimentar fanerozoica. Alguns desses corpos foram originalmente reconhecidos por Vilas, 1982, e posicionadas no Neoproterozoico devido a uma datação isocrônica rubídio-estrôncio em rocha total, que aquele autor obteve para o granito Ney Peixoto. Apontando a idade de 580 a mais ou menos 58 milhões de anos, Hassui et al., 1984, reuniram esses corpos na suíte granitóide brasiliana, designação que foi modificada para suíte intrusiva brasiliana por Costa 2000, que interpretou os granitóides como colisionais relacionados ao ciclo orgênico brasiliano. Contudo, Palheta 2001, usando datações de zircão e... Professor, eu não sei o que é esse MND. É aquilo que o professor João Paulo estava falando, tá? Daquele artigo. Ah, sim. Tá? Palheta 2000, usando datações de zircão, Samário Neodímio. Esse Samário Neodímio. Isso aqui é um método de datação, tá? Samário Neodímio, né? Neodímio, assim como o rubídio estrôncio, urânio chumbo, o samário neodímio é um outro nível, é um outro tipo de datação muito segura, tá? E que a gente utiliza para datações muito antigas também, tratando lá do Proterozoico em diante, tá? Tá. Demonstrou que apenas o granito Ney Peixoto é neoproterozoico. Os demais são paleoproterozoicos. Os granitóides Ourém, Jonasa e Japim são portadores de biotita e muscovita. Você vê aí que a muscovita está presente nos peraluminosos o tempo inteiro. Tá. Pode continuar? Pode. A composição é variada, sendo o corpo Ourém formado por granitos, Jonasa por monsogranitos e granodioritos,
e japim por leucocienogranito e granodioritos. Portadores de enclaves microgranulares bandados com 2 micas e às vezes Costa 2000. Apresentam-se foliados, segundo NNWSSE, com mergulhos altos para WSW, indicando a influência de transcorrência oblíqua. Palheta 2001. Os corpos Orejonasa estão recobertos por sedimentação fanerozoica e relações de contato só puderam ser estabelecidas para o granitóide japim. Costa 2000. Costa 2000 aponta que o contato entre esse granitóide e as rochas metasedimentares do grupo Gurupi se dá tanto através de zona de cisalhamento contracional como de forma intrusiva, com diques simplutônicos cortando as rochas metasedimentares encaixantes. Palheta 2001 determinou idades em zircão entre 2061 e 2084 milhões de anos para esses 3 corpos e reconheceu também população de cristais herdados de zircão com idades entre 2.325 e 2.359 milhões de anos. Além disso, determinou idades modelos. Acabei de esquecer o SMND. Samário Neodímio. Samário Neodímio entre 2,09 e 3,23 giga-anos. Giga de bi, tá? Bilhões de anos. Tá. Com valores de... que é isso? Epsilon ND. Levemente positivos e levemente negativos. Esses dados aliados à assinatura dos granitóides e à presença de enclaves de rochas supracrustais, supra de superior, tá? Aqui em cima, e crustal de região da crosta terrestre, tá? Sugerem que tenham derivado, pelo menos em parte, da fusão de protólitos crustais. Você entendeu? Quando ele diz que talvez essas idades muito antigas que está apresentando nessas rochas, porque olha só, gente, vamos tratar um pouco de raciocínio. Está aqui o granito, está aqui o grupo Gurupi. E dentro desse grupo Gurupi a gente encontra esses granitóides aqui arredondados, tá? Esse daqui é o japim. Bem que assim é o japim. Está aqui o orem, outro agrupado aqui, outro arredondado aqui. Tá? Aqui é o Ney Peixoto, também arredondado. A gente vê que esta rocha aqui, RP, é mais antiga do que elas. E essas rochas RP aqui foram datadas pelo Clay com base no vulcanismo. O vulcanismo é neoproterozoico. Então, se é neoproterozoico, essa rocha não pode ser acima de 1 bilhão de anos. Não pode ser paleoproterozoica, como esses autores acharam aqui, tá? Muito menos, tá? Deixa eu achar aqui. Muito menos aqui o arqueano, 3,23 bilhões de anos. Então, ele diz que sugere que essas rochas tenham derivado de, pelo menos, em parte de fusão de protólitos supracrustais. Então, houve a fusão, porém, alguns cristais de zircão, eles não abriram o seu sistema isotópico, eles se mantiveram, como poderia dizer, preservado. Ele não abriu o sistema isotópico dele, que é aquela informação SMWD, e ele manteve toda a sua herança para aquilo. Esse SMWD, ele manteve a sua herança, tá? Não abriu o sistema. Aí ele diz o seguinte, que em estudos rubídio estôncio para o granito jonasa, mostra a idade isocrônica em torno de 2 bilhões de anos. 2018, ou seja,
paleoproterozoico, enquanto que o exócrino mineral definiu idade de 525 milhões de anos. Tá? Ver tabela de discussões adiante. Então, aí ele vai lá e posiciona esse granitóide jonasa, todos esses peraluminosos aqui, ele vai posicionar aqui no final do Proterozoico, no início do Paleozoico, no início do Fanerozoico. Então, é por isso que ele faz isso. Ele fez um trabalho muito mais acurado, com dados muito mais precisos. Então, essas idades aqui do Klein são muito, muito seguras. Tá? Aí a gente deixa para a próxima aula esse granitóide cantão, tá bom? Professor, o que significa esse E? Eu acho que é END. Pois é, esse EPSOMND, esse EPSOND está vinculado ao sistema isotópico do próprio do sistema de cálculo de cálculo de idade, tá? Esse artigo que o professor João Paulo traz, ele traz essas informações. São dados isotópicos, né? São dados muito avançados em termos de geocronologia, tá? Eu posso te dever essa informação de forma mais acurada, tá? Ok, professor, obrigado. Certo, gente? Eu preciso fazer a chamada de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, pessoal, ainda não está na turma de vocês, eu vou colocar aqui no primeiro tópico de aula o arquivo do artigo que o professor estava falando sobre esses modelos de idade, né, que a gente comentou ainda há pouco. O Adonai tá aí? Noêmia, vai me dizendo quem tá e quem não tá na sala, tá? O Adonai tá na sala? Só um momento, professor. Não. O Darielson? Também não. A Dayana? Tá. Johnny? Também tá. Eliana? Tá. Fernanda? Não, a Fernanda não tá se sentindo bem, professor. Gilberto? O Gilberto tá. A Ellen tá. Juliana não. Leandra? Tá. Lucas Pereira? O Lucas também, ele não estava se sentindo bem. Maria do Carmo? Luiz Miller? O Miller tá. Maria do Carmo? Não. Parece que ela Mateus? desistiu de ver. Ela solicitou ela disse que ela ia solicitar trancamento, Wanderlei. Não sei se ela chegou a solicitar, ainda não chegou o processo para mim. Tá. Mateus Vaz? Tá. Mateus Nascimento? Também Presente. tá. Esses homens são os fantasmas.